Em 5 segundos, Contemporânea. Contemporânea. Oferecimento Azul. Linhas Aéreas Brasileiras. Team. Você sem fronteiras. PM Design. Profissionais qualificados. Assessoria a clientes. Pedra Branca. Uma cidade aos seus pés. Finger. O design europeu com a precisão alemã. Aprender a ter jogo de cintura nos negócios, comandar funcionários, receber fornecedores e clientes. Esse é o dia a dia de Roberta Bordini, proprietária da Gardenia Perfumes Importados. E é com ela que eu vou conversar um pouquinho agora, né, Roberta? Vamos contar um pouquinho? Foi difícil mudar pra cá, deixar toda uma história de vida lá que você tinha lá? Sempre é muito complicado, porque você tá criada e acostumada com um dia a dia muito diferente, você tem a sua rotina, os seus amigos. E aos 7 anos de idade você foi morar com uma tia que prometeu que você ia estudar. Você foi lá com o intuito de estudar, mas isso não aconteceu. Que onde nós morávamos não tinha escola, né? Tinha uma senhora que sabia ler e escrever um pouquinho e ela ensinava as crianças da redondeza. E ela chegou para o meu pai e falou: olha, seu João, a Beguinha já sabe mais do que eu, ela sabe ler e escrever mais do que eu. Então, o senhor tem irmãs na cidade, por que o senhor não leva ela para morar com uma tia e ela estudar lá? Lá na tia Maria, que ela me pôs logo na escola, mas eu já entrei, já ia fazer 9 anos. Então já era a grandona. Quando você começou, na verdade, na escola, você tinha 9 anos de idade. Primeira vez que você começou realmente a frequentar realmente a escola. Regular mesmo. Um exemplo de garra e determinação de uma verdadeira mulher contemporânea. E ela é a nossa entrevistada de hoje, né, Ivonete? Depende do teu estado de espírito, então tu busca do baú coisas assim, que é incrível, tu tem que estar feliz, tem que estar bem contigo, e eu acho que o mais caro não é o mais bonito. Quando você começou, na verdade, a costurar profissionalmente mesmo, você tinha 14 anos? 14 anos. Não, 12 anos eu já costurava. Com 12 anos você já costurava? Já era uma costureira. Não fazia, pegava uma peça no começo e terminava. Não estava aprendendo, você já estava profissional. Profissional. Ela foi cidadã samba durante 4 anos. É carnavalesca, sambista e funcionária pública. Hoje, o Contemporâneo entrevista Maristela Figueiredo, um ícone do carnaval de Florianópolis. Tudo começou na sua infância, foi isso mesmo? Realmente tudo começou já em família. Desde quando eu era muito pequena, né? Fui criada numa família de sambistas, de carnavalescos. Minha avó foi fundadora de uma escola de samba. Então, o samba eu já trago desde o ventre. Eu acho que o fato de eu ter sido cidadã samba 4 anos consecutivos me colocou numa posição de que eu me cuide muito para que as pessoas que me admiram me vejam bem. Então, acho que isso é um respeito que a gente tem que ter com as pessoas que gostam de ti, da tua pessoa, de te ver no carnaval. Acho que isso tem que ser uma regra. Tu tem que te cuidar se tu quer ser bem vista, quer que as pessoas te olhem com outros olhos. É um prazer recebê-los aqui também. Bem, eu realmente sou filha única, né? E perdi cedo a convivência com o pai, desde os 3 anos de idade. Então eu acho que essa vida, assim, um pouquinho só eu e a mãe, os avós, assim, me fez levar a conhecer outras famílias, outros lugares. Então eu me lembro que desde pequena eu queria sempre ajudar a família da faxineira da minha avó. Você acha que é uma coisa assim que vem de dentro? Eu acho que... Cada um nasce com isso? Que era uma vontade de compartilhar ações, sabe? Hoje eu já analiso um pouco diferente. Com esse meu olhar, então, para outras famílias, eu acabo vivenciando a dor, o problema delas, né? Então eu tenho uma facilidade muito grande em me colocar no lugar das pessoas. Laura Flores é a nossa entrevistada de hoje aqui no Contemporâneo. Laura, querida, obrigada por nos receber, por abrir as portas do seu centro de dança. Como é que surgiu essa sua vocação? Olha, eu fui apresentada à dança quando pequena mesmo. Geralmente como as meninas são apresentadas, né? No balé e no jazz infantis. E só fui apresentada, na verdade, a dança de salão aos 18 anos. As pessoas se espantam com isso. E 18 anos eu comecei nessa arte. A minha empatia pela dança de salão foi uma coisa que aconteceu logo de cara. E com esse parceiro que eu dançava,
eu tinha uma sintonia muito grande. Todos, na verdade, que me viam dançando ainda me encontram hoje. Tem pessoas que vão para Minas Gerais, para outros locais do Brasil, que falam assim: Laura, eu te vi dançando. Tem pessoas da minha família que te viram dançando e que falam que tu eras muito boa dançando. E eu fico feliz com isso, né? Claro, reconhecimento, né? Reconhecimento, e é muito bom, não é pela questão do ego, isso, é pela questão do reconhecimento, claro. Que é uma coisa que não vou voltar mais a fazer. Então isso é muito bom pra mim. O Contemporâneo de hoje entrevista Maria Gertrudes da Luz Gomes. Dona Maria Gertrudes, obrigada por nos receber aqui, por abrir as portas aqui para o Contemporâneo. Vamos contar um pouquinho lá no início da sua história. Em 75, então, que eu comecei a ser voluntária, né? De verdade, né? Eu tinha tido um problema de saúde, tinha sido hospitalizada, fui operada, tudo. E foi uma coisa assim que deixou meu marido bastante apreensivo, graças a Deus, não era o que pensavam. E ele dizia, quando nós saímos daqui, a gente vai procurar os hospitais, assim, onde tem essas pessoas mais pobres. Que precisam. E a gente vai ver o que eles necessitam para que a gente possa ajudar. E no dia 25 de agosto de 75, nós começamos o nosso trabalho no Edith Gama Ramos. Marilena Martins de Souza é a nossa entrevistada de hoje. Mara, querida, obrigada por aceitar nosso convite. Eu acredito que esse negócio de empreendedorismo vem um pouquinho do meu pai. O meu pai era muito empreendedor. Meu pai saía com muita facilidade de negócios. Se dava errado em algum negócio, ele já ia para outro, né? Então, acho que isso está bem visível na nossa família. É de sangue. É de sangue. Casei em São Paulo. Em São Paulo? Nessa trajetória, quando eu vim para cá, daqui eu não voltei mais para minha casa. Nunca mais eu retornei para morar com a minha mãe. Eu fui para um internato, fiquei 3 anos no internato. Quando eu terminei o técnico de contabilidade daquela época, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de enfermagem. Raquel é a nossa convidada de hoje. Hoje você se dedica exclusivamente a Chef Yachts, um dos estaleiros mais renomados do mundo, como nós sabemos. Vamos contar como é que começou esse iniciozinho da história? Todo começo é muito difícil porque ninguém acredita no teu produto. Sim. Então, foi uma média de 8 anos, assim, que a luta foi muito árdua. Muito difícil. Superações, você não tem dinheiro, você não dorme, porque não sabe se vai ter dinheiro no dia seguinte para pagar. Maria Darcy Mota Becker é a nossa entrevistada de hoje. Na verdade, eu comecei antes dos 18 anos, porque eu saí da minha casa, da fazenda onde meus pais moravam, com 12 anos e fui estudar interna no colégio. E quando meus pais foram morar na cidade, eu vim para Florianópolis. Então, com 12 anos, eu saí de casa e nunca mais voltei. Sempre estudando, só voltava para passar férias com eles. Carol, querida, obrigada por aceitar o convite do Contemporâneo, obrigada por abrir as portas, né, da sua casa, da sua intimidade um pouquinho e deixar que nós possamos realmente conhecê-la um pouquinho melhor, não só nós, mas todas as mulheres que estão nos vendo hoje em casa. Na realidade, eu comecei a vender coisas com 7 anos de idade. Com 7 anos eu pegava assim as plantas da minha mãe em casa, revistinha, ia na sinaleira vender, então eu sempre tive essa veia, assim. Mas com 14 anos, de fato, eu pedi um dinheiro para o meu pai e ele me deu um dinheiro curto, assim. Eu fui numa loja onde vendia peças de bijuteria e comecei então a montar bijuteria e vender para minhas amigas, e a coisa foi crescendo e eu comecei então a contratar, né, na verdade, pessoas para me ajudar, e ali eu comecei então, durante alguns anos eu fiquei com essa empresa, que foi uma empresa onde eu fabricava bijuteria e vendia para as lojas, vendia para conhecidos. Você acha que esse tino de empreendedora já nasceu com você? Eu acredito que eu tinha esse potencial, né? E ele foi se desenvolvendo no decorrer, assim, da minha história. Andréa Druck nasceu em Porto Alegre. Profissão: atriz, bailarina, coreógrafa e jornalista. Então, na verdade, a vontade de fazer jornalismo foi já num momento de transformação um pouco da minha vida, né? Quando eu vi que o aspecto da arte que mais me interessava, né, da produção artístico-cultural, que é desde a criação até a produção executiva, efetivamente, né, dos espetáculos, ou enfim, das circunstâncias que podiam suportar a apresentação de espetáculos.